Norusca na área, hoje é o Norusca na área 44. Eu gosto de fazer isso. Quero mostrar as possibilidades para o Noroeste não ser rebaixado. Lógico, como eu vinha frisando desde a quarta rodada, quem assiste os programas, quem ouve a nossa presença na Auriverde sabe, 10 pontos livre do rebaixamento. Não é de uma vitória ou 3 empates. Sim, também com 3 empates, 10 pontos está livre. E tem um cenário que com apenas um empate, com 8 pontos, também está livre. Fica aí, eu vou explicar direitinho depois da vinheta. É isso mesmo, torcedor nordestino. Agora acabou a nona rodada, vamos ter a 10ª rodada, 11ª, 12ª. O Noroeste tem 7 pontos, é o 13º colocado. O Velo Clube tem 6 pontos, é o 14º, fora da zona do rebaixamento por causa do saldo de gols. O Água Santa também tem 6 pontos, é o 15º, também tem uma vitória, assim como o Velo, mas o Velo tem menos 5 gols de saldo, o Água Santa tem menos 10 de saldo. E o Lanterna é a Inter de Limeira, também com 6 pontos, mas não tem nenhuma vitória. São 6 empates e menos 6 gols de saldo. Então, Velo, Água Santa e Inter, os três têm 6 pontos. Aí vem o mais legal de tudo. Na 10ª rodada, o Velo pega o Inter em casa. Na 11ª, o Água Santa pega a Inter em casa. E na última rodada, na 12ª, a Inter de Limeira pega... na última rodada, o Velo pega o Água Santa em casa. Então, os três jogam entre si essas 3 rodadas. Vamos lá. É impossível que 2 times eles podem vencer, são 3 jogos, né? O outro jogo que falta, que eles jogam 2 entre eles, para o Água Santa e para o Inter, são contra o Santos. E para o time do Velo é o Guarani fora de casa. Para mim, 3 jogos que não irão pontuar. O Santos vai querer se classificar. A federação não vai querer deixar o Neymar de fora umas quartas de final, nem o Santos. Não é que a federação não vai querer, mas o Santos vai para ganhar esses 2 jogos. Vai jogar em casa contra o Água Santa e vai jogar em Limeira no último jogo contra a Inter. Então o Santos vai vencer. Então restam esses 2 jogos. Não tem como 2 times fazerem 6 pontos, porque eles jogam entre si, não dá para ganhar 2 jogos. Um pode ganhar 2 jogos, mas 2 não pode. Então, a torcida toda, o cenário ideal seria o Velo Clube vencer os 2 confrontos, o Velo Clube ganhar da Inter de Limeira em casa e ganhar do Água Santa em casa na última rodada, o que teoricamente é o mais natural, porque joga em casa. E no jogo entre Inter e Água Santa tem um empate. Se tiver esse cenário, que é o cenário ideal, o Velo ganhando os 2 jogos e a Inter e a Água Santa empatando, o Velo iria para 12 pontos, tranquilo, e a Inter e o Água Santa ficariam com 7. Bastaria um empate para o Noroeste. Sim, bastaria um empate. Se você não entender, porque eu estou falando muita coisa, manda comentário, aí eu explico direitinho para você, se você tiver alguma dúvida. Mas esse é o cenário mais positivo para o Noroeste. É o Velo vencer os 2 jogos e o Água Santa e a Inter empatarem. Mas é positivo esse cenário em qualquer outra circunstância. Se a Inter ganhar os 2 jogos e aí o Velo empatar com a Água Santa, ou se o Água Santa ganhar os 2 jogos e o Velo empatar com a Inter. Então, independente de quem seja que vença os 2 jogos e no outro jogo ter um empate, favorece muito o Noroeste. Para o Noroeste não pensar em nada, é fazer 10 pontos. O Noroeste tem 7, tem saldo melhor, né? O Noroeste tem um saldo de menos 3, é um saldo melhor que o do Velo, melhor que o do Água Santa, melhor que o da Inter. Se o Noroeste vencer um dos 3 jogos, está livre. Esquece, não tem rebaixamento. Se empatar os 3 jogos, também está livre. Não tem. A gente falava que talvez com uma vitória e 7 empates teria problema. Não tem problema. Pode empatar os 3 jogos.
O importante para o torcedor entender é que esses três times se enfrentam. Eu acredito que o Santos será o fiel da balança nesse rebaixamento. Ele pega, na sequência, o Santos pega o Água Santa em casa, o Noroeste em casa, né? E termina jogando lá em Limeira contra a Inter. Então, se o Santos vencer os 3 jogos, podia não ganhar do Noroeste, né? Mas o Santos vencendo esses 2 jogos contra os adversários diretos aí, contra o Água Santa jogando em casa e contra a Inter jogando em Limeira, favorece demais o Noroeste e vai colocar com certeza Inter de Limeira e Água Santa rebaixado. Então, para o Noroeste, Norusca, bastam 3 empates. Acho que é uma missão muito difícil, principalmente empatar com o Santos do Neymar, que eu acho que agora o Santos vai querer se classificar, ainda não está com a situação tranquila para jogar. Pô, é muito interessante a pessoa, Neymar jogando as quartas, quem sabe uma semifinal, uma final, e eu acho que o Santos não desperdiçará essa chance. Então, para o Noroeste, basta uma vitória. Tomara que ela venha lá em Bragança no sábado para ficar livre. 10 pontos, como eu falei, desde a 4ª rodada, porque tinha muitos empates, estava fazendo uma conta ali. 10 pontos, você está livre do rebaixamento. Noroeste, uma vitóriazinha só, quem sabe não venha no sábado. E o do Mauad apresenta sempre o Norusca na área, com o apoio da RR Store, da Copical Tintas, Pegoraro Engenharia, Tributex e Rede Alicate Poço. Se você não entendeu alguma coisa, que é duro, a gente vai falando, tal, a gente talvez não se expresse tão tranquilamente para você entender, manda um comentário que eu te explico. E amanhã tem mais Norusca na área. Valeu!